Boa tarde para você que está nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um programa da série Processamento de Alimentos para Curiosos. O programa onde nós mostramos para vocês como a indústria de alimentos faz o que nós fazemos na cozinha da nossa casa. E o programa de hoje é dedicado às bebidas à base de frutas, entre as quais nós mostraremos a produção de néctar de abacaxi. Para isso, nós contamos com a colaboração da fábrica Andina, da Coca-Cola, localizada em Ribeirão Preto, que abriu suas portas para que nossa equipe pudesse acompanhar a produção do néctar de abacaxi. E além disso, o nosso programa de hoje vai dar um destaque para a embalagem desse tipo de bebida, a sua importância na conservação do néctar de abacaxi. Por isso, nós também visitamos a fábrica de embalagens da Tetra Pak, localizada em Montemor. Muitos de vocês já devem ter feito um suco de abacaxi em casa, certo? E o processo é muito simples. Talvez o mais difícil seja descascar o abacaxi, caso a gente não tenha comprado ele descascado e fatiado. Não tem mistério. A gente coloca o abacaxi no liquidificador, acrescentamos água e, se quisermos, açúcar. Batemos tudo e o suco está pronto. Talvez alguns de vocês queiram coar o suco. Mas calma, se estamos acrescentando água, o que fizemos em casa não poderia ser chamado de suco pela indústria. Na verdade, o que nós fizemos é um néctar de abacaxi, pois ele não foi feito só com a fruta. E no caso do abacaxi, realmente, a gente nunca bate a fruta sozinha mesmo. E agora vamos ver como acontece a mistura dos ingredientes na indústria, ou seja, o equivalente ao nosso liquidificador em casa. A fábrica recebe as polpas de abacaxi e de maçã, além do xarope de açúcar, que chegam nestes tonéis e são bombeados até um tanque de mistura. Reparem que, para bombear a polpa de abacaxi, também é adicionada água. Isto é feito porque a polpa de abacaxi é muito viscosa, o que torna muito difícil transportar ela pura através da tubulação. De certa forma, é o mesmo motivo pelo qual nós misturamos água para fazer o suco de abacaxi em casa. É muito difícil bater o abacaxi sem colocar água junto, é ou não é? Os outros ingredientes também são adicionados nesta etapa, de forma que a formulação do néctar sabor abacaxi está pronta. Eu estou aqui com o Matheus, coordenador de produção da fábrica da Andina em Ribeirão Preto. E Matheus, eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, quando eu olhei a lista de ingredientes do néctar de abacaxi. O néctar é de abacaxi, mas um dos ingredientes é suco de maçã. Por que vai suco de maçã? Essa é uma pergunta muito comum. O suco de maçã ele é adicionado para a gente reduzir a necessidade de adição de açúcar no produto. Para conseguir dar um produto com menos teor de açúcar, é adicionado o suco de maçã, que é um edulcorante natural. Matheus, um outro ingrediente que aparece no rótulo do néctar de abacaxi é o estabilizante. O que é esse estabilizante e para que ele serve na formulação do produto? O estabilizante ele é a goma xantana. Ele serve para deixar o produto com uma aparência mais lisa, mais homogênea. Ele mexe com a viscosidade do produto para deixar o produto com uma aparência mais agradável. E a esta altura do processo, é importante saber algumas características da mistura que foi preparada, que depois irá para a pasteurização e embalagem. Para isso, nós fomos conhecer o laboratório de controle de qualidade da fábrica, onde o Isael nos mostrou como são alguns procedimentos de controle de qualidade, com destaque para a determinação da acidez e do Brix, que é uma medida da concentração de sólidos que, neste caso, está muito relacionada com a quantidade de açúcar do produto. Uma vez que a mistura de ingredientes passou e foi aprovada no controle de qualidade, ela vai para uma etapa importantíssima do processo, que é a que vai garantir que o néctar de abacaxi tenha uma vida de prateleira, ou seja, um prazo de validade de meses após a fabricação. A pasteurização consiste em aquecer o produto, no nosso caso o néctar de abacaxi, até uma certa temperatura e manter essa temperatura por um certo tempo.
Isso garante que os micro-organismos que causam a deterioração do produto sejam eliminados, assim como as enzimas que causam certas alterações também sejam inativadas. O processo de pasteurização é realizado em um equipamento chamado de trocador de calor, que funciona da seguinte forma: o néctar passa por um tubo e água quente passa por um tubo externo. Pelo contato indireto da água quente com o néctar, que ocorre através das paredes do tubo, a água aquece o néctar até a temperatura desejada. Depois que o néctar ficou na temperatura desejada pelo tempo necessário, ele deve ser resfriado. E isso é importante porque em altas temperaturas também podem acontecer transformações que não desejamos no néctar de abacaxi, como perda de nutrientes, por exemplo, vitaminas, e de substâncias que dão o aroma e sabor desejados ao produto. O resfriamento do néctar também é feito em um trocador de calor, mas desta vez o contato é com água fria, para que o néctar volte à temperatura ambiente antes de ir para o invase. E é importante destacar que a pasteurização é um método usado no processamento de muitos outros alimentos. Além de bebidas à base de frutas, como o néctar, como o suco, ela é aplicada em leite e derivados, molhos, cremes, outras bebidas, enfim, há vários alimentos onde nós precisamos eliminar micro-organismos para conseguir aumentar a vida de prateleira. Agora que temos o néctar de abacaxi pronto e tratado termicamente, ele é transportado através de tubulações para as linhas de invase. Mas antes de falarmos sobre a etapa de invase propriamente dita, vamos falar sobre a embalagem que é utilizada para condicionar esse produto. É importante a gente destacar aqui que o tipo de embalagem que é utilizada para o condicionamento desse produto não é exclusivo para néctar de abacaxi. Esse tipo de embalagem pode ser aplicado a outros produtos, como água de coco, chás, sucos, produtos prontos, como feijão, ervilha, milho, entre outros. A denominação popular desse tipo de embalagem é caixinha, mas a denominação técnica é embalagem cartonada. Um dos principais fabricantes globais de embalagem cartonada é a Tetra Pak. Fizemos uma série de perguntas sobre a tecnologia utilizada pela Tetra Pak. Acompanhe conosco. Que a Tetra Pak é um pouco mais do que somente as caixinhas, super conhecidas pelos consumidores. Somos uma empresa que fornece equipamentos de processamento, então desde o início da cadeia, todos os equipamentos que processam leite, suco, sorvetes, por exemplo, queijos. Fornece também os equipamentos de envase e equipamentos de distribuição, além do material de embalagem e serviços. Agora vamos falar sobre a composição das embalagens cartonadas. As embalagens cartonadas, elas são compostas por 3 diferentes materiais: plásticos, alumínio e papel cartão. Cada um desses materiais apresentam aí na estrutura dessa embalagem uma função específica. Vamos retratar aí das funções específicas de cada uma dessas camadas, começando da camada interna, ou seja, da camada que está em contato direto com o produto alimentício, para a camada externa, aquela camada que está em contato com o ambiente externo que essa embalagem está sendo comercializada. Então temos aí como primeira camada a camada de polietileno. Essa primeira camada está em contato direto com o produto alimentício e a sua função primordial é a proteção do alimento que está contido dentro da embalagem. Na sequência, temos uma outra camada de polietileno. Essa outra camada de polietileno, ela está ali como uma camada de aderência. Aderência como? Para unir a camada de polietileno que está em contato com o produto com o alumínio. Entrando agora no alumínio, o alumínio é a camada barreira dessa embalagem, ou seja, quem vai proteger o produto de contato com o oxigênio, com luz e com o ar. Essa proteção é fundamental para minimizar as reações de degradação dos produtos que estão contidos dentro dessas embalagens e garantir uma vida de prateleira em temperatura ambiente de alguns meses.
A próxima camada também é uma camada de aderência aí de polietileno, ou seja, vai fazer a aderência da camada de alumínio com o papel cartão. Na sequência, o papel cartão é o material que vai dar estabilidade e rigidez para a embalagem cartonada e, por fim, uma última camada de polietileno, onde vai proteger a embalagem cartonada do contato com a umidade do ambiente externo. Bom, vimos que as embalagens cartonadas elas são compostas por diferentes materiais: alumínio, papel cartão e plástico. Agora vamos entender como é feita a fabricação das embalagens cartonadas. A primeira etapa é a etapa de impressão dessas embalagens, onde os dizeres de rotulagem e marketing serão estampados na superfície do material aí à base de papel cartão, utilizando clichês previamente fabricados. Quando estamos falando de impressão de embalagem cartonada, é importante observarmos que, ao olharmos o fundo de uma caixinha, observamos diferentes quadradinhos coloridos. Esses quadradinhos coloridos eles estão diretamente relacionados com as cores que serão estampadas na arte daquela embalagem. Então, é um mecanismo de qualidade para garantir a tonalidade e a aplicação da impressão na região correta dessas embalagens. Após a impressão, ocorre a etapa de laminação, onde o objetivo dessa etapa é fazer a união dos diferentes materiais, alumínio, papel cartão e plástico nas 6 diferentes camadas. Então, fazer união desses materiais para garantir a integridade e a resistência da embalagem até o seu fim de vida útil durante o uso dessa embalagem. Por fim, as embalagens elas vão para a etapa de acabamento, onde passam por etapas de vinco e corte, bobinamento desse material. Após ter essa bobina de material de embalagem cartonada pronta, elas são embaladas e transportadas até os clientes. Quem são esses clientes? As indústrias de alimentos e bebidas que vão utilizar essas embalagens para o acondicionamento dos mais diferentes produtos. Como exemplo, o néctar de abacaxi que vimos aí o envase na fábrica da Andina em Ribeirão Preto. Vimos as características das embalagens cartonadas, agora vamos falar sobre a etapa de envase do produto. O néctar de abacaxi ele é envasado em um sistema asséptico, onde o produto pasteurizado ele é envasado em uma embalagem cartonada que foi higienizada em um ambiente controlado, garantindo assim que não haja contato do produto com possíveis contaminantes. O processo começa com as bobinas impressas, fornecidas pela Tetra Pak, que são conduzidas às máquinas de envase. Essas bobinas são então desenroladas para serem utilizadas na produção das embalagens. Posteriormente, ocorre a formação, enchimento e fechamento das embalagens, em um processo contínuo de alta velocidade. Durante o envase, o sistema remove todo o oxigênio do interior da embalagem, garantindo a estabilidade do produto à temperatura ambiente. Depois, as embalagens são direcionadas para a impressão do lote e da data de validade, onde, para o néctar de abacaxi, esse prazo é de 6 meses em temperatura ambiente. Posteriormente, as embalagens seguem por esteiras, onde recebem as tampas, facilitando o consumidor abrir e reusar as embalagens sem a necessidade de instrumentos de corte. Por fim, as embalagens são encaminhadas para expedição, onde são encaixotadas, paletizadas e enviadas para todo o Brasil. Para garantir que a embalagem seja bem fechada e livre de pontos de falha, ela passa por algumas etapas de controle de qualidade na própria linha de envase. Destacamos 2 dos principais testes, o teste eletrolítico e o teste de penetração de solução colorida. O teste eletrolítico começa com a retirada de uma amostragem de embalagens da linha. Essas embalagens são cortadas ao meio e o produto é descartado. Em seguida, as caixinhas são inseridas em um banho com água salgada, onde 2 eletrodos são posicionados, um dentro da caixinha com água e outro na água do banho.
Ao ligar os eletrodos, ocorre uma passagem de corrente elétrica. Se houver vazamentos na embalagem, essa passagem será detectada, indicando regiões com falhas. Caso não haja passagem de corrente elétrica, a embalagem está intacta, sem regiões com falhas. O outro teste é o de penetração de solução colorida. A embalagem é aberta e, nas regiões de selagem, é injetada uma solução colorida. Caso haja falhas na selagem, a solução penetrará nessas áreas, permitindo a identificação de pontos onde o processo de selagem não foi eficaz. Essa verificação garante a hermeticidade da embalagem e a qualidade do produto final. Matheus, após processamento em vase do néctar de abacaxi, como vocês garantem uma validade de 6 meses? Então a gente tem uma bebida que é esterilizada através da pasteurização, a embalagem que é esterilizada e a ausência de oxigênio. Além disso, a embalagem Tetra Pak ela é formada por 6 camadas. E isso impede que entre a luz solar também. Então, sem o oxigênio e sem a luz solar, o processo se mantém estéril dentro da embalagem, garantindo a vida útil de 6 meses do produto. Após o consumo dos produtos por parte dos consumidores, o que resta são as embalagens. Então, o que devemos fazer com essas embalagens? Então, a primeira tarefa que o consumidor deve fazer com essa embalagem é enxaguar para remover qualquer contaminante orgânico ou resíduo de alimentos que estão incrustados na superfície desses materiais. Depois de enxaguado, esses materiais eles devem ser dispostos junto aos outros materiais recicláveis, onde serão destinados aí aos recicladores através de coleta seletiva de cada um dos municípios em que essa prática é aplicada no Brasil. Paralelamente a isso, então a gente espera que esses materiais sejam reciclados e transformados em outros produtos que possam ser usados aí pelos consumidores. Atualmente, uma das preocupações mais presentes do nosso planeta e, portanto, na indústria de alimentos é a sustentabilidade ambiental. E isso tem tudo a ver com a forma com que nós tratamos os resíduos dos processos. Matheus, toda essa produção do néctar de abacaxi aqui na Andina deve gerar resíduos. Como esses resíduos são tratados aqui na fábrica? Geram alguns resíduos. Os resíduos líquidos, eles vão pelo esgoto industrial direto para a nossa estação de tratamento, que a gente tem aqui dentro da fábrica mesmo. Então, todo resíduo líquido é tratado internamente antes de ser devolvido para o meio ambiente. E o resíduo sólido é destinado por uma empresa de reciclagem. Então, 100% do resíduo sólido reciclável que é gerado aqui dentro da empresa é destinado para a reciclagem. É isso, pessoal. Hoje a gente conheceu a produção industrial de néctar de abacaxi, com destaque especial para o processo de envase dessa bebida. Nós gostaríamos de agradecer a Coca-Cola por ter aberto suas portas para a equipe do Curiosos. Eu agradeço especialmente ao Matheus e ao Ismael por tantas coisas que eles nos ensinaram sobre o processamento do néctar de abacaxi. Também agradecemos ao Tetra Pak por nos receber e mostrar detalhes da produção de suas embalagens. Espero que tenham gostado e agora vamos responder as perguntas de vocês.